História: a viagem de ônibus para o Sete Além. Vou narrar histórias contadas por seguidores, mas mudarei fatos, nomes e detalhes para que ninguém seja identificado. Mesmo assim, tudo o que você vai ouvir é baseado em relatos reais, e eu sempre vou narrar em primeira pessoa, como se eu fosse quem viveu isso. Então, vamos lá. Eu sempre ouvi histórias sobre um lugar chamado Sete Além, um tipo de mundo paralelo, parecido com o nosso, mas errado, um lugar em que você, sem perceber, entra e, se não tomar cuidado, não consegue sair. Até essa noite, eu achava isso tudo só uma boa ideia para canal de terror. O problema é que, depois do que aconteceu nesse ônibus, quando alguém fala em Sete Além, eu não sorrio mais. Eu só lembro do silêncio na estrada, das pessoas que não piscavam e do ponto final onde ninguém deveria descer. A viagem normal, eu tinha ido visitar minha mãe em outra cidade e estava voltando para casa num domingo à noite. A viagem durava umas 3 horas de ônibus. Intermunicipal, nada demais. Já tinha feito aquele caminho muitas vezes, comprei a passagem para o último horário. 23h15. Gosto de viajar à noite, porque o ônibus vai mais vazio e dá para dormir. Quando cheguei na rodoviária, o lugar já estava quase fechando. Algumas luzes apagadas, poucas pessoas esperando. No letreiro, meu ônibus constava normal. Linha 710, menos centro. Bairro Alto, menos 23h15. Parei num banco, coloquei o fone de ouvido, fiquei mexendo no celular, até que ouvi o barulho típico do ônibus encostando na plataforma. Puxei a mala, conferi o número na frente, 710 mesmo, subi lá dentro. Parecia um ônibus normal. Bancos gastos, cortinas azuis, uma luz fraca amarelada no corredor. Havia umas 6 ou 7 pessoas espalhadas, a maioria sozinha. Eu sentei mais pro fundo, do lado da janela. Deu tempo de dar uma olhada rápida nas pessoas. Uma senhora de coque perto da frente, um homem de terno amassado mexendo numa pasta, um rapaz de boné com o capuz por cima, uma moça com uma sacola no colo e lá atrás, quase no último banco, alguém encostado na janela, virado pro lado, que eu não consegui ver direito, nada demais. O motorista entrou, fechou a porta, conferiu umas coisas e partimos. Era para ser só mais uma viagem cansativa, mas normal, não foi. O ônibus saiu da rodoviária, pegou a avenida principal. Eu conhecia aquele trajeto de cor, 2 semáforos, um viaduto, um posto de gasolina grande na esquina, depois entrava na rodovia. Mas, alguns minutos depois de sair, eu percebi que algo estava diferente. Onde deveriam estar as lojas e prédios que eu sempre via, havia só fachadas vazias, sem placa, sem letreiro, algumas com as janelas escurecidas. Não reconheci nenhum lugar. Era como se eu estivesse numa outra parte da cidade. Embora o ônibus tivesse feito o mesmo caminho de sempre, achei estranho, mas pensei, talvez o ônibus faça uma rota ligeiramente diferente. O que realmente me incomodou veio um pouco depois. Eu notei que fazia um tempo que o ônibus andava, sem cruzar com nenhum outro veículo. Nem carro, nem moto, nem caminhão. Nada vindo na direção contrária, nada ultrapassando, nada parado no acostamento. Só a nossa luz cortando a estrada escura. Era como se aquela rodovia pertencesse só a nós. Tirei um dos fones para ouvir o ambiente. Silêncio. Nem o som característico do motor pesado trabalhando forte. O barulho parecia abafado, distante, como se eu estivesse dentro de um vídeo, não da realidade. Olhei para os outros passageiros. Ninguém mexia no celular, ninguém cochichava, ninguém mudava minimamente de posição. Era como se tivesse em pausa. Uma sensação ruim começou a crescer no meu estômago. Quando tentei observar com mais atenção, percebi um detalhe que me fez gelar. A senhora do coque, no banco da frente, estava de perfil para mim, o rosto levemente virado para o corredor, olhos abertos. Eu fiquei ali, encarando sem querer, por alguns segundos. 5, 10, 15, ela não piscava. Pensei, tá, coincidência. Você também fica um tempinho sem piscar se alguém estiver te encarando. Olhei para o homem de terno amassado. Ele estava com um papel na mão, como se estivesse lendo.
mas os olhos estavam fixos no nada, como se não tivessem realmente olhando para aquelas letras. Mais 10 segundos, nada de piscar. Comecei a olhar para o rapaz de boné, para a moça da sacola, e a mesma coisa, os olhos abertos, mas sem movimento, sem foco, sem vida. Era como olhar manequins posicionados em bancos de ônibus. Eu já estava começando a achar que estava ficando louco. Quando senti o ônibus fazer uma curva mais fechada, olhei pela janela, não tinha mais rodovia, não tinha mais placa, posto, nada. Só uma rua estreita, sem acostamento, cercada dos dois lados por uma espécie de muro cinza alto, sem desenho, sem rachadura. Como se fosse um túnel de concreto sem teto. O céu não parecia céu. Não dava para ver estrela, nem lua, nem nuvem. Era um cinza escuro uniforme, como se alguém tivesse pintado o fundo com um único tom. Um arrepio subiu pelas minhas costas. O ônibus diminuiu a velocidade e pela primeira vez desde a saída, eu vi algo diferente. À direita, na beirada da rua, havia uma espécie de ponto de ônibus improvisado. Só um poste torto e um pedaço de placa enferrujada, sem nada escrito. Debaixo daquele poste, alguém em pé, uma silhueta magra, alta, com as mãos ao lado do corpo, completamente imóvel. Quando o farol do ônibus alcançou aquela figura, vi que era um homem, ou algo muito parecido com um homem. Ele usava um terno preto muito justo, como se tivesse um número menor do que deveria. A pele era de um tom esbranquiçado, pálido demais. O cabelo, muito escuro, grudado na cabeça, como se tivesse molhado. O rosto, porém, me deu uma sensação horrível. Parecia levemente borrado. As feições estavam lá, olhos, nariz, boca menos, mas nada parecia se encaixar perfeitamente, como se alguém tivesse tentado copiar um rosto humano e tivesse errado em milímetros. O ônibus começou a reduzir, como se fosse parar para ele entrar. Na mesma hora, algo dentro de mim gritou: "Não deixe esse cara entrar." Eu nem sei explicar porquê. Foi por instinto. Enquanto o ônibus quase parava, o tal homem virou o rosto na direção da minha janela, como se já soubesse onde eu estava sentado. Mesmo longe, eu tive a certeza de que aqueles olhos não eram normais. Eram escuros demais, fundos demais e pareciam... Saber, na hora em que ele deu um passo à frente, como se fosse subir, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, eu ouvi, bem perto do meu ouvido, mesmo com o fone desligado: "Não olha para ele." Era uma voz baixa, feminina, sussurrada. Eu virei o rosto por reflexo, assustado, e vi que a moça com a sacola, que eu jurava estar inerte, agora estava ligeiramente inclinada na direção do corredor, me olhando de lado. Os olhos dela, sim, eram normais, e mostravam medo. "Finge que está dormindo. Não olha para ele," ela repetiu, quase sem mexer os lábios. Na mesma hora, abaixei a cabeça, fechei os olhos e me fiz de morto. A sensação de algo se aproximando da porta do ônibus foi quase palpável. Eu ouvi o rangido das dobradiças, o som de alguém apoiando o pé no primeiro degrau, mas não ouvi o estalo da roleta, nem a voz do motorista. Só uma respiração diferente, como se o ar tivesse ficado mais denso. Meu corpo inteiro pedia para olhar. Eu queria ver se ele tinha entrado, se estava vindo na minha direção, mas alguma coisa mais forte me dizia para ficar imóvel. Uns segundos se arrastaram como minutos. Depois, ouvi as mesmas dobradiças da porta se fechando. O ônibus voltou a andar. Só então ousei abrir os olhos. O homem de terno não estava dentro, pelo menos não no corredor. Olhei pela janela de soslaio. No ponto, vazio. Virei de leve para a moça da sacola. Ela ainda estava me olhando, agora, com os olhos arregalados, como se quisesse ter certeza de que eu tinha obedecido. "O que foi isso?" perguntei, em voz baixa. Ela demorou para responder. "Você não devia estar aqui," foi o que disse. "Por fim, como assim?" Ela apertou a sacola no colo, como se estivesse segurando um objeto muito importante ali dentro. "Esse ônibus não é o que você acha." E respirou fundo. "Às vezes você pega a linha certa pela razão errada, ou no horário errado. Eu não entendi na hora. Eu peguei na rodoviária normal, linha 710,
sempre pego esse horário. Não, você pegou a 710 menos 7 além? Ela corrigiu, quase sussurrando. Nem sempre aparece, mas quando aparece e você entra, não é mais a mesma coisa. Ela apontou com o queixo pro fundo do ônibus. Tá vendo? Eles. Porra, olhei. A senhora do coque, o homem de terno, o rapaz de boné, o sujeito encostado lá atrás. Todos tinham voltado àquele estado de quase estátua. Eles não piscam, não respiram direito, não mexem no celular, não cochilam, não reclamam. Ela continuou, com a voz tremendo. Porque não são como você. O que eles são então? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Ela olhou pro corredor como se tivesse medo que alguém escutasse. Gente, daqui, disse, simplesmente, do outro lado, do que você conhece como o Sete Além. Meu peito gelou. Eu já tinha visto vídeos, relatos, teorias, mas ouvi aquilo. Dentro de um ônibus que não cruzava com nenhum outro carro, numa estrada cercada por muros sem fim, era outra coisa. E você? Perguntei. Você é daqui? Ela hesitou. Eu era como você. Respondeu, só que eu sentei no lugar errado. A conversa foi interrompida pelo anúncio mecânico vindo de uma caixa de som no teto, mas que parecia sair meio distorcido. Próxima parada. Ponto final. Eu nunca tinha ouvido aquela parada. Não existia nada chamado ponto final na minha rota. Olhei pela janela. Lá na frente, a rua se alargava um pouco, como se abrisse numa espécie de praça, mas uma praça completamente vazia. No centro, um poste muito alto, com várias lâmpadas queimadas. Algumas delas piscavam fraco. Ao redor, construções que pareciam prédios, mas não tinham porta visível. Só janelas escuras. Não havia árvores, bancos, carros, nada. Só aquele poste magro e as fachadas vazias. O ônibus foi diminuindo a velocidade. A moça com a sacola falou, rápido. Ouve bem o que eu vou te dizer agora. Esse lugar, esse ponto final, é para eles. Ela indicou os outros menos, não para você. Se você descer aqui, você não volta.